eu sempre acho que eu estou pronta para subir aqui em cima, mas nunca estou. Às vezes a gente tem aquela ilusão assim, né? Mas uma coisa que o soldado tem que ter em mente, né? E é dever dele estar pronto. O soldado, ele nunca pode estar desarmado, porque nunca sabe o dia da batalha, né? E eu estou muito feliz por ser o primeiro culto, eu estar aqui. Eu dizer hoje, sempre eu digo hoje, irmãos, na oração, que eu louvo a Deus porque Ele me acordou. Porque se não fosse Ele que nos tivesse acordado, nós não estaríamos aqui. E feliz daquele que o Senhor acordou, porque muitos hoje não acordaram. Mas nós estamos aqui para celebrarmos a graça de Deus e a misericórdia sobre nossas vidas. Eu quero ler aqui em Mateus 14, a partir do 23, que diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu não quero enfatizar sobre a vida de Pedro. Só vou falar um pouquinho antes. Mas eu quero enfatizar sobre o vento forte, os ventos contrários, né? Mas lembrando que Pedro era um discípulo chamado pelo Senhor, né? Todo mundo sabe que Pedro deixa as redes dele, né? O Senhor, depois de uma pesca, o Senhor está lá com os discípulos e vem Pedro. E ele larga tudo e segue ao Senhor, né? Ele larga a sua vida, larga as redes e agora tem um encontro com Cristo. E ele decide seguir ao Senhor. Como todo mundo sabe que Pedro era aquele homem impetuoso, não tinha filtro. Eu creio que ele não falava o que pensava, o que vinha na mente ele falava, dizia. Era o famoso sanguíneo, né, como todo mundo conhece. Então, Pedro entende o chamado e agora ele entende que Cristo é o caminho e agora Jesus aceita, né, Jesus aceita Pedro e Pedro recebe Jesus na vida dele. E agora, em vez de pescador de peixe, né, ele agora se transforma em um pescador de almas. Mas, como todo ser humano falho, Pedro também tinha suas dificuldades, porque ele era um ser humano. Da mesma forma, eu muitas vezes cresci ouvindo algumas pessoas falar que Pedro teve medo. Ao mesmo tempo que ele era impetuoso, ele teve coragem, ele também teve medo. Aqui no texto fala que Pedro, ele vê o Senhor andando por cima das águas. Senhor, és tu, Senhor? O Senhor sou eu. Ele fez: se és tu, manda ir ter contigo. Pedro não teve medo. Ele desce do barco e vai. Desce e vai andando. Mas o texto fala que, vindo um vento forte, aí Pedro agora para de olhar para Jesus e olha para o vento. E quando esse vento vem de encontro a Pedro, aí ele tem medo. Ele não teve medo de descer do barco. Ele teve medo do vento forte porque ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. E eu quero falar nessa noite sobre
os ventos que muitas vezes atingem a vida do cristão. Às vezes estamos como Pedro, cheio de fé, cheio de fôlego, cheio de força, né? Entusiasmados, né? Praticamente estamos ao Sansão, pegamos e destruímos o leão, mas muitas vezes, em meio àquela fé, uma dúvida gera no nosso coração. E paramos de olhar para Jesus e olhamos para a dúvida. E começamos a fraquejar a nossa fé. Então, quando paramos de olhar para Jesus e damos crédito à dúvida no nosso coração, isso é um vento contrário. O vento da dúvida, que muitas vezes gera no seu coração. Então, na autoridade de Jesus, temos que repreendê-lo. Quando vem no nosso coração, aquela dúvida está repreendida em nome de Jesus. Jesus é o alvo. Dúvida não pode habitar no coração do crente. Jesus é o caminho. Muitas vezes, o vento forte na nossa vida vem como palavras de alguém. Palavras contrárias. Às vezes estamos entusiasmados com aquilo que o Senhor nos prometeu e chega alguém e fala assim, sério? Tu está crendo mesmo? E às vezes aquilo entristece a nossa fé na palavra que o Senhor falou. E agora deixamos de ouvir o que Deus falou e agora damos crédito à pessoa que se usou. Damos crédito a alguém que apenas está lá, não sabe o que Deus lhe falou. Ela não crê, mas também faz com que você perca a sua fé. Não deixe de crer naquilo. O que importa é o que Deus falou para você. Qual foi a primeira palavra do Senhor sobre a sua vida? Não deixe que palavras contrárias venham como um vento, avassalando, destruindo aquilo que o Senhor falou. Permaneça naquilo que o Senhor te falou. E o inimigo, o vento forte, é dissipado. Também, muitas vezes, enfrentamos o vento da enfermidade. Quando ela bate a nossa porta. E, às vezes, temos força e ânimo para ajudar alguém, para dar força para alguém. Mas, quando bate em nossa vida a enfermidade, chega na nossa casa, é como se fosse um avalanche, como se fosse um furacão. Né? Muitas vezes, a enfermidade é designada pelo homem, pelo médico. Mas se Deus falou com você, permaneça naquilo que Deus te falou. Creia naquilo que o Senhor te prometeu, porque a última palavra, a primeira e a última, é a do Senhor. Você vai dizer, Jesus, eu sei que eu estou enfermo, alguém da família está enfermo, mas o Senhor me disse assim, assim. O médico disse o contrário, mas porque ele não sabe a quem eu sirvo. Mas eu tenho um Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que penso ou que imagino. É o nosso Deus. Muitas vezes estamos diante de situações que não podemos controlar. Aí vem aquela angústia. Eu digo que é o vento da angústia, que é nos abater. E muitas vezes é coisa simples, mas aquela angústia bate no nosso coração. Mas na autoridade do Senhor, nessa noite, repreenda. Debaixo do sangue de Jesus, o alvo é Cristo. Não deixe que a angústia venha tomar o seu coração. Não deixe que a angústia venha crescer, mas repreenda. E diga, Jesus, Tu és o meu escudo. Tu és aquele que me abraça. Como o Júlio falou, né? Tu és o meu consolador, Espírito Santo. E muitas vezes, o vento forte vem em forma de uma perda, né? Às vezes, quando perdemos alguém que amamos, quando perdemos alguém que está ao nosso redor, aquilo nos abala. Eu já passei por isso. Mas quando eu passei por isso, eu digo, Senhor, não deixe que este momento... antes de eu perder o meu pai, eu lembro que eu dizia assim, Senhor, não deixe que um dia que este vento chegue na minha casa, eu não venha perder o ânimo, eu não venha culpar o Senhor. E chegou um dia que esse vento chegou na minha porta, chegou na minha casa. E eu lembrei naquele dia do que eu disse ao Senhor. E eu disse, Consolador, abraça a minha alma, abrace a alma da minha família. Porque Ele é o nosso Consolador. E aquele vento forte veio com muita força. Mas eu disse, eu tenho um Deus que nos abriga. Eu tenho um Deus que nos guarda, que nos protege. Temos um Deus consolador, que nos ajuda. Não importa o vento. Ele pode se levantar, ele pode ser igual aquele vento que destruiu o barco que Paulo estava. Mas aquele vento não foi suficiente para destruir a vida de Paulo.
Paulo continuou, se levantou, saiu fora do mar e continuou pregando. Porque ventos fortes na vida de cristão servem para fortalecer a fé. O vento forte na vida de cristão não é para fazer você desanimar, mas aprenda com o vento. Vê o vento, Jesus, o vento veio, mas ele vai passar. Porque vento passa, mas a sua fé não pode passar. Tem que permanecer em Cristo, tem que ser firme. Às vezes o vento forte vem com a esperança demorada, né? Às vezes pedimos algo ao Senhor e não acontece logo. Aí o Senhor falou, aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos e não acontece. Aí um dia Ana chega assim, no templo e fala, com o seu coração gemendo porque não saía palavras. E Ana chorando e aqui o sacerdote, como sabe, né, fala assim, mulher, tão cedo, estás embriagada? E ela disse, não, meu Senhor, a minha alma está angustiada pelo que eu espero e não acontece. Mas um dia Ana chegou diante do Senhor e disse, olha aqui, a minha alma exulta ao Deus da minha salvação e o meu coração está cheio de riso, porque eu esperei e o Senhor atendeu a minha oração. Que esse vento forte não venha derrubar, mas seja como Ana. O vento forte veio e passou. E ela pode apresentar ao Senhor e diante da congregação o fruto da espera dela. Vento forte não destruiu a vida de Ana. Também, muitas vezes, o vento forte também veio na vida de José. Né? Era sonhador, Deus tinha um propósito na vida, ele sonhava e alguém não gostava, seus irmãos. Muitas vezes até seu pai ficava assim, esse menino tem cada sonho. E José foi perseguido, foi vendido, foi maltratado. Mas José não deixou que o vento forte que sucedia a vida dele, na casa de Potifar, na prisão, ele permaneceu de pé. Ele não deixou que o vento forte abalasse aquele que confiava. Ele fez, eu temo ao Senhor, mesmo distante. Chegou lá um adolescente. Chegou um adolescente no Egito, mas mesmo distante da sua cultura, distante do seu Deus, dos seus pais, aliás, do seu pai, da sua mãe, mas ele não se afastou de Deus. Ele disse, eu temo ao Senhor, eu sei a quem eu sirvo. E José chegou onde chegou, porque ele permaneceu no Senhor. Ele não deixou que os ventos fortes abalassem a sua fé. Então que permanecemos. E eu digo, Senhor, não deixe que os ventos que eu encontro pela minha vida venham abalar a minha fé, mas que eu seja, Senhor amado, como homens e mulheres que o Senhor levantou, corajosos, que não desfaleceram. Neemias estava lá guerreando, construindo os muros. Aí vieram os inimigos guerrear com Neemias. Neemias fez, com uma mão vocês pegam a colher de pedreiro, com a outra mão vocês pegam a espada, mas ninguém vai deixar de construir este muro, ninguém vai deixar de reconstruir a cidade. Uma mão luta e outra mão constrói. E de forma que Neemias hoje é considerado um dos maiores construtores e dos maiores revolucionários. Até hoje, Neemias é estudado como estrategista nas empresas, viu? Porque ele venceu e reconstruiu os muros de uma cidade em 52 dias. Então, ventos fortes não podem abalar a nossa fé. Jesus é o alvo, permanece em Cristo, olhe para frente, não olhe para o lado, não importa o que aconteça, o mundo está desabando, não importa, Jesus é o alvo e permaneça nele. Amém.